Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 9, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página 61, intitulado Congresso de Viena, de 1815. Então, pessoal, para nós compreendermos o processo que deu origem ao Congresso de Viena, é necessário que nós nos reportamos à aula da semana passada. O Império Napoleônico, a Era Napoleônica, esse longo período que se estendeu de 1799 a 1815. Vamos só relembrar que o Império Napoleônico, a Era Napoleônica como um todo, o período napoleônico, ele é dividido em dois momentos. Os primeiros 5 anos, de 1799 a 1804, a história chama de Consulado. E a segunda e última fase da Era Napoleônica, entre 1804 e 1815, o Império. Foi nesse período do Império que Napoleão começou a vislumbrar um processo imperialista pelo continente europeu. Para isso, criou um bloqueio continental contra a Inglaterra, invadiu e destronou o rei Carlos IV da Espanha, o príncipe regente Dom João VI aqui de Portugal, inclusive obrigando a família real portuguesa a fugir para o Brasil, que era a principal colônia portuguesa na época. O fato é que Napoleão fez um grande estardalhaço no continente europeu, tomando territórios, destronando reis, invadindo até sua derrocada, até sua queda. Quando iniciou a queda do exército francês? Numa incursão militar mal sucedida no território russo. Ao invadir a Rússia em 1812, Napoleão não contava com o rigor do inverno russo, que foi maltratando as suas tropas, e a tática da população russa da terra arrasada, de ir matando e destruindo o exército francês de fome, de frio, de sede. E Napoleão voltou da Rússia com seu exército bastante danificado. Foi aí que em 1813 ele sofreu sua primeira derrota, foi preso e partiu para o exílio, na ilha de Elba. Só que lá na ilha de Elba, Napoleão organizou um pequeno exército e voltou e retomou o trono francês em 1815. É o governo dos 100 dias. O fato é que a Inglaterra, pela segunda vez, vence Napoleão agora de forma definitiva em 1815 e ele parte para um novo e definitivo exílio. Lembrando que exílio é quando você vai embora, né? É mandado embora do seu país. Napoleão em 1815 foi destronado e foi exilado para a ilha de Santa Helena na África, onde viria a morrer alguns anos depois. O fato é que após a derrota de Napoleão, sua prisão e seu exílio definitivo em 1815, a Inglaterra convocou o Congresso de Viena, realizado na capital da Áustria, que era uma das aliadas da Inglaterra. Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia, Prússia é a atual Alemanha, eram os grandes aliados naquela época na Europa. Então, na Áustria, mais precisamente em sua capital, em Viena, foi organizado meses depois da expulsão definitiva de Napoleão, o Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena ele foi realizado para reorganizar o cenário europeu. Haja vista que Napoleão havia feito um grande estardalhaço no continente europeu. Destronado reis como Carlos IV da Espanha, o príncipe regente Dom João VI em Portugal, conquistado territórios, decretado bloqueio continental contra a Inglaterra. Então tudo isso deveria ser redefinido, porque Napoleão agora já não era mais o rei da França e já não havia mais aquele projeto imperialista. Então o Congresso de Viena foi convocado pela Inglaterra, reuniu os principais países europeus para reorganizar a Europa pós-Napoleão. E o Congresso de Viena trouxe 2 princípios importantíssimos. O primeiro princípio que foi trazido pelo Congresso de Viena foi o princípio da legitimidade. Como o próprio nome diz, em que consistia? Em devolver os tronos tomados por Napoleão aos seus legítimos reis. Foi assim com o trono espanhol, foi assim com o trono português e foi assim com o trono francês, né? Lembrando que esses 3 tronos Napoleão havia conquistado e agora eles eram devolvidos aos seus legítimos representantes, né? Esse era o princípio da legitimidade. Reorganizar a estrutura política da Europa, reconduzindo aos tronos os seus legítimos reis, haja visto que Napoleão havia tirado-os do poder. O segundo princípio foi o princípio do equilíbrio europeu. Outro princípio importantíssimo, esse princípio foi inclusive proposto pela Áustria, né, que era a sede do Congresso. O princípio do equilíbrio europeu visava que nenhum país europeu tivesse em condições superiores a outra, para que houvesse um equilíbrio, justamente para que um país não se sobrepusesse a outro e tentasse conquistá-lo. Esse princípio do equilíbrio europeu,
ele definia que deveria se manter a paz, a harmonia e o equilíbrio na Europa. Que se evitasse novas ondas revolucionárias em qualquer país europeu. Que se evitasse novas guerras entre países europeus. Então esse era o princípio do equilíbrio. Equilíbrio é estabilidade, é manter a paz, a harmonia, a concórdia, a diplomacia entre os países. Para tanto, haveria um organismo que teria a função de diplomaticamente organizar, conversar com os países, evitar as revoltas, as guerras, e foi criado um organismo, a Santa Aliança, que recebeu essa denominação porque ela tinha o aval da Igreja Católica. Então, por ter o aval da Igreja Católica, Santa Aliança. Então não esqueça, o Congresso de Viena ele foi pautado nesses dois princípios. O princípio do equilíbrio europeu, que eu acabei de citar para vocês, de zelar pela paz, a harmonia, o equilíbrio, a concórdia na Europa, evitando novas ondas revolucionárias e novas guerras no continente europeu. Para isso foi criado um organismo, a Santa Aliança, que faria esse papel diplomático, de evitar que os países se confrontassem no futuro. E foi criado também o princípio da legitimidade, reconduzindo aos tronos os seus legítimos reis, aqueles que haviam sido destronados por Napoleão Bonaparte durante seu projeto imperialista para a Europa. Ok? Então aqui nós encerramos o Congresso de Viena. Espero que tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço.